Olá, galera! Estamos aqui de volta para falar sobre o sistema sensorial. Sistema sensorial é aquele que captura os sentidos, tá? Então é aquele sistema que vai justamente absorver informações do meio ambiente, da estrutura que nos rodeia. Na espécie humana, nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e o tato, tá? Então são os 5 sentidos. Cada um deles apresentam órgãos específicos que fazem a captura dessas informações para levar para análise pelo sistema nervoso, tá? Então eles capturam essas informações, transferem para o sistema nervoso periférico, leva para o central, vai para uma região do córtex cerebral e lá ele vai ser analisado. A partir dessa análise, pode-se gerar uma resposta a essa análise, né? Então, essa estrutura vai ser analisada, essas informações, né? Vai ser analisada no sistema nervoso central, mais especificamente no córtex. Lá no córtex cerebral, né, do encéfalo, eu tenho justamente regiões específicas para analisar cada situação. Então, a visão vai ser analisada no local adequado, a audição, o olfato, cada um no seu local adequado do córtex cerebral. Primeiro, paladar. O principal órgão do paladar é a língua, tá ok? Muito ligada ao processo de alimentação. Então, a estrutura da língua, o paladar, ele vai ser ligado à qualidade do alimento, à identificação do alimento, ver se aquele alimento está estragado ou não, né? E está ligado ao processo de sabor, tá bom? Aliás, uma das primeiras estruturas que se desenvolve no corpo do ser humano é o paladar. O paladar e o olfato. A visão e a audição e o tato, quando a gente nasce, ele é muito frágil, muito pequeno, pouco desenvolvido. O paladar é o mais desenvolvido, é o primeiro a se desenvolver, tá? E ligado ao paladar, nós também criamos memórias. É muito comum se ter essa memória, guardar ideias de paladar. Por exemplo, nós temos o costume de associar alimentos ou sabores a momentos felizes ou momentos tristes da nossa vida. Então, esse processo ele está intimamente ligado ao que a gente chama de memória do sabor, memória do paladar, tá bom? É por causa disso que os bebês colocam praticamente tudo que eles pegam na boca, porque é o sentido mais desenvolvido deles, tá? Então, por esse paladar ser o sentido mais desenvolvido, ele está criando essas memórias, tudo que ele pega, ele põe na boca, tá ok? Uma coisa, um fato interessante, muita coisa do que nós pensamos ser sabor, nada mais é do que cheiro, tá? A gente está muito interligado o sabor e o odor. Tanto que a gente, às vezes, com cheiro também cria essa memória. Ah, esse cheirinho me lembrou comida da vovó, comida caseira da mamãe, né? Então, esses sabores tá muito interligado com o odor. E é por causa disso que quando a gente está gripado, a gente quase não sente sabor. Por quê? O paladar não está afetado pela gripe. O paladar ele faz parte do sistema digestório, é a língua, está na língua. Mas as vias respiratórias normalmente estão entupidas com mucosa, excesso de mucosa. E isso vai influenciar diretamente no nosso sabor. Ah, não estou sentindo gosto de quase nada, está tudo ruim, estou muito gripado. Por quê? Muito do que a gente pensa ser sabor, na verdade é cheiro. Não é o paladar, é o olfato agindo. Quando a gente mastiga, existem interligações com a estrutura olfativa. E aí esse material, quando é mastigado, é pulverizado e parte dele vai para as fossas nasais. E aí a gente pensa que é sabor, mas é odor. Tá ok? Vamos lá. Paladar é o sentido que nos permite sentir os sabores. Paladar é a capacidade que nos permite reconhecer os sabores de substâncias colocadas sobre a língua. Uma coisa interessante do paladar: nós só vamos conseguir captar sabores se for diluído em líquidos. Então, esse material que é diluído, pequenas partículas são diluídas em líquido, principalmente a saliva, né? Vai justamente processar a captação desses sabores.
A estrutura que capta o sabor na língua são as chamadas papilas degustativas. E nós temos organizações dessas papilas. Está aí essa imagem aí da papila, tá? E nós temos organizações dessas papilas. Então, normalmente, as papilas degustativas têm regiões em que eu tenho mais incidência de um tipo de papila que vai capturar o sabor, tá? Salgado, azedo, doce e amargo são os principais sabores que as papilas conseguem capturar. E existem regiões em que eu tenho maior incidência dessas papilas que captam esses sabores. Doce, ponta da língua. Amargo, no tronco da língua, lá no fundo da língua, tá? Então, esse amargo é mais aqui nessa região, enquanto que o doce é mais na ponta. E o azedo e o salgado são nas laterais, tá ok? Então fica aqui nessas laterais, tá bom? É por causa disso, às vezes, a gente toma um remédio, quando a gente bebe, começa doce. Mas quando a gente vai engolir, a gente sente um amargo. Credo, ficou amargo de repente? É porque ele passou pela região da ponta da língua, capturou a informação mais predominantemente de doce. E quando foi para a base da língua, para o tronco da língua, ficou a estrutura mais salgada. A língua também é muito importante para o sistema digestório, movimentar o alimento, fazer com que ele se dilua no líquido da saliva e capturar o sabor pelas papilas degustativas, tá bom? Então, aqui na ponta, a gente tem o doce, tá? Então, se você quiser provar uma coisa doce, para sentir o sabor, tem que ser na ponta da língua, tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro isso daí. Vamos passar adiante. Então, aí a gente tem a estrutura da papila. A papila é uma célula especializada, tá? De capturar os sabores diluído em líquido, tá? E elas estão ligadas a neurônios que vão levar essa informação para o cérebro para serem analisados. As células sensoriais da estrutura do sabor, tá? E aqui eu tenho a estrutura nervosa, né? Justamente a terminação nervosa. Tá ok? Então ele captura o sabor, manda para o sistema nervoso periférico, que vai levar justamente. E aí eu tenho várias papilas, né? De formatos e tamanhos levemente diferenciados, tá ok? Papilas circunvaladas estão localizadas na parte de trás da língua, na forma de um vale. Possuem muitos botões gustativos, estruturas cheias de células capazes de adivinhar o sabor. Papila filiformes, tipo mais recorrente das papilas. Tem o formato de um fio de cabo. São ásperas e ajudam a desgastar o alimento. Então, olha aí, essas aí atrás que tem esses fiozinhos para cima, papila filiforme, tá? E papilas fungiforme, levam esse nome por ter desígnio semelhante ao de um cogumelo. Esse design parece um de um cogumelo, por isso o nome é fungiforme, forma de fungo. Ficam prioritariamente na parte da frente e possuem botões gustativos no topo, tá? Então aí as regiões dos botões gustativos, as papilas gustativas, que vão absorver essas estruturas do sabor, tá ok? Cada papila lingual é formada por um conjunto de microscópicos celulares sensoriais, quimiorreceptores, então, que captam essas informações e essa estrutura do sabor. Para que o gosto de uma substância seja sentida, é preciso que ela esteja dissolvida em água ou na saliva, que predominantemente é formado por água, né? As impressões gustativas são percebidas por células nervosas presentes nas papilas gustativas da superfície da língua.
As papilas contêm estruturas chamadas bastões gustativos, com células quimiorreceptadoras. Nascemos com cerca de 10.000 delas. São elas que captam o estímulo, transformam em impulsos nervosos e o enviam ao cérebro, que traduz a informação, tá? Então, como eu já falei, muito ligada à questão da alimentação. Então, ela pega, recebe e leva lá para o tronco encefálico, onde vai ser analisado o sabor. Tá bom? Então, olha aí, amargo. Aí a gente tem bem a demonstração, a estrutura de cada local. Amargo, ácido, salgado e o doce aqui na ponta, tá? Então, o ácido do lado direito de quem vê, lado esquerdo de quem tem a língua, né? E os salgados aí mais na região da frente um pouquinho. E o doce na ponta da língua, tá bom? Como eu já tinha explicado. Por muito tempo acreditou-se que existia papilas ligares diferentes para cada sabor primário. Porém, estudos recentes descobriram que cada papila lingual é capaz de perceber os 4 sabores primordiais. Embora em cada parte da língua as papilas linguais sejam mais sensíveis a um tipo de sabor. Tá? Então, é principalmente sentido nessa região. A gente vai sentir em toda a língua, mas esses sabores são sentidos principalmente nessas regiões. Substâncias que não provocam reação alguma nas papilas linguais são chamadas de insípidas. Não tem sabor, insípidas. É o caso da água, por exemplo. O fumo prejudica papilas. Um fumante tem papilas gustativas cheias de fumo e a sua língua tem um fluxo de sangue menor que o normal, por influência da nicotina. Então, prejudica o sabor dos alimentos, tá? Apesar de todas as diferenças, o doce é sempre reconhecido como algo bom, pois o seu sabor nos remete a uma sensação primitiva, o gosto adocicado do leite materno. O amargo, por outro lado, é sempre ruim, pois instintivamente nosso corpo o rejeita, já que a maioria dos venenos é amargo. Então é uma coisa instintiva. Olfato. Como eu já falei, muito do que a gente pensa que ser sabor é olfato. O olfato, o olfato tem a capacidade de capturar pequenas partículas suspensas no ar. Então, são partículas muito microscópicas, muito pequenas, que estão diluídas no ar e nós puxamos quando respiramos. E aí, quando a gente respira, esse processo ele vai ser capturado pelas estruturas das células e vai ser levado para o cérebro. O olfato é uma coisa interessante. Não existe célula especializada no olfato, é o próprio neurônio que captura essas informações. Então, eu tenho terminações nervosas que capturam essas informações. Quanto mais aquecida é a substância, mais agitada ela se torna e mais partículas são emitidas para o ar. É por causa disso que quando a gente está em dia quente, a gente sente cheiros mais fortes do ambiente, né? Quando a gente sente, quando começa a chover e está muito quente, começa a chover, cai naquela terra, a gente sente cheiro de terra molhada porque evapora essa água que bateu na terra e leva mais partículas. Existem algumas substâncias que são muito voláteis, que facilmente vão para o meio ambiente, como é o caso da gasolina, da tinta, e aí a gente sente esse cheiro mais forte. Fato interessante, o olfato humano ele é bem simples, bem, como posso dizer, bem pequena a sua capacidade. Muitos animais têm estruturas olfativas muito mais eficientes. Existem aves que conseguem sentir odores a 2 quilômetros de distância, tá? É o caso, por exemplo, do urubu. O urubu ele consegue achar cheiro de carniça a 2 quilômetros de distância diluída no ar. Então ele tem um bulbo olfatório muito maior. O bulbo olfatório é a região do cérebro que vai ser especificamente adequado para a captação de odor. Animais que têm focinhos compridos têm bulbo olfatório maior, tá? Estruturas respiratórias maior, então tem essa capacidade de obter odores mais facilmente.
Eu vou dar uma pausa aqui que o vídeo está ficando muito grande. Daqui a pouco eu continuo.